Então, o que nós sempre temos que perceber? O nosso comportamento, ele vai ser uma resposta, né, ao que está também acontecendo no nosso cérebro. Então funciona sempre mais ou menos na seguinte ordem, digamos assim. Eu tenho um estímulo. Esse estímulo, ele gera uma alteração no meu cérebro, e a partir desta alteração no meu cérebro, eu vou ter, né, um comportamento relacionado com o que está sinalizando ali o meu estado de emocional, ou o meu estado de projetar o que vai acontecer. Então, sempre vai ter o estímulo vai mudar como que o meu cérebro está funcionando, e eu também vou acabar mudando o meu comportamento. Quando nós falamos de ansiedade, quais são as entradas, e é interessante a gente entender que tem entrada interna e entrada externa. Quais são as entradas que vão sinalizar: "Olha, temos perigo aqui"? Bom, quando nós falamos no quarto escuro, por exemplo, essa é a nossa informação externa. Quando essa informação externa de perigo ela vai entrar por 2 vias dentro do nosso cérebro, essa informação. Ela vai entrar na tua amígdala, que é onde tu vai identificar e reconhecer essa ameaça, então vai ser ali teu centro de medo, digamos assim. E ela também vai entrar essa informação no teu hipocampo. O que é o hipocampo? O hipocampo é onde nós guardamos as nossas memórias, é onde está o nosso aprendizado. Então, se você está num quarto escuro e você identifica que isso é perigoso, porque você já aprendeu em algum outro contexto que isso é um contexto de perigo, o seu hipocampo vai pegar essa informação e vai sinalizar para o restante do teu cérebro que aquele contexto é perigoso, entendeu? Então, vai vincular a percepção de ameaça na amígdala versus o que tu já aprendeu sobre o que é ameaçador, que vai ser sinalizado pelo teu hipocampo. Então, essas informações externas, elas vão vir e vão movimentar essas duas áreas do nosso cérebro. Paralelamente, também há o que nós chamamos de informações interoceptivas. É quase um trava-língua, vou ler para ficar direitinho. Interoceptivas. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho problemas com palavras, né? Eu tenho dislexia e aí eu às vezes troco as palavras, às vezes não consigo pronunciar a palavra como deveria, enfim. Eu tenho esses desafios a enfrentar, o que é apenas um desafio e não interfere, eu acredito, em nada, né? Torna, às vezes, até engraçado, digamos assim. Eu me divirto com meus próprios erros, né? Porque chorar e sofrer não adianta nada, então pelo menos eu me divirto e, obviamente, tento corrigir. Mas, voltando, então, existem essas informações externas e existem essas informações internas, que são essas informações interoceptivas. Essas informações internas, quem vai estar monitorando é a nossa ínsula, né? E a nossa ínsula, ela vai traduzir essas sensações em respostas fisiológicas. Ela vai, é a partir dela que também vai ser disparado, assim, o meu coração vai bater mais alto, a minha pele, a condutância da pele vai ficar mais, né? Vou ter sudorese, enfim, todas essas construções vão fazendo com que a minha fisiologia como um todo, diante daquela construção, ela seja alterada. Então, as entradas para essas respostas vão sempre, na grande parte das vezes, estar envolvida com essas áreas. Vão estar envolvida com a amígdala, com o teu hipocampo e com a tua ínsula. E isso vai levar a respostas para outras áreas, né? Porque nós vamos fazendo uma cadeia dessas informações e o nosso cérebro vai fazendo essas conexões. A amígdala, ela vai disparar, né, essas respostas, digamos assim, para manter esse estado de alerta, né? E o hipocampo e a ínsula, ela vai estar dando informações para o teu córtex pré-frontal medial, tá? Então, olha só, a ínsula, ela vai dar resposta para uma área que vai ser a saída, que vai estar ligada lá, não diretamente com o teu sistema de recompensa, mas está ligada com o teu substrato da base, né, da base do teu cérebro, digamos assim. E isso, ela vai
sinalizar para ali, realmente a gente está em perigo. E por outro lado, o teu hipocampo e a tua ínsula, ela também vai estar passando informação para essa área que é mais racional, que é o teu córtex pré-frontal medial, e também o teu dorso lateral, que é a área mais racional do teu cérebro, também vai estar agindo nesse contexto como uma mediadora, dizendo assim, tá, peraí, cai na real, respira e não pira. Olha só, tu tá me dizendo que o quarto escuro é um baita perigo, mas será que é todo esse perigo assim? Qual é a evidência que tu tem de que realmente isso aqui é muito perigoso? Então, assim, nós não temos nenhuma evidência que nos prove que isso aqui é um perigo. Então, baixa a tua ansiedade aí que tá tudo certo, tá tudo sob controle. Então, é como se essa construção, o teu hipocampo e a tua ínsula tá mandando informação pro teu córtex pré-frontal medial. E paralelamente, o teu dorso lateral também está mandando informação para o córtex pré-frontal medial para fazer esse equilíbrio. Então, é como se o córtex pré-frontal medial estivesse recebendo informação dos dois lados. Uma informação de racionalização e uma informação de corre que tá perigoso. E aí, ali, ele vai ir modulando a resposta a esse ambiente estressor, né, a esse ambiente que talvez seja perigoso ou não, para determinar se a tua resposta vai ser exatamente uma resposta de luta ou fuga, de ampliação dessa ansiedade, ou que está na hora de baixar essa ansiedade, dizer assim, calma, respira, não tá nada de perigosíssimo acontecendo aqui. Então é interessante nós entendermos essa lógica que acontece dentro do nosso cérebro para perceber que por vezes, nós mesmos estamos nesse conflito, né? Mas será que é perigoso? Será que não é perigoso? Será que eu tô em risco? Será que eu não tô em risco? E quando nós estamos fazendo e processando essas informações dessa forma, o nosso cérebro, ele também está processando da mesma forma. Ele também está nessa briga entre uma resposta muito ameaçadora, entre o dorso lateral tentando racionalizar, e aí o córtex pré-frontal medial, né, dando aquele equilíbrio ali para realmente disparar essa resposta, para dizer se essa resposta ela é perigosa lá no basal ou não, para que vai sair efetivamente lá no basal. E aí essas comunicações vão acontecendo. Eu acho incrível entender isso, porque daí nós conseguimos entender esses conflitos internos que acontecem na nossa cabeça e lidar com eles de forma melhor. Para dizer assim, esse conflito vai ser natural. Como que eu minimizo esse conflito e consigo me sentir melhor diante de uma situação que está aparentemente parecendo ameaçadora? Bom, eu preciso de evidências para que eu dê substrato informacional necessário para o meu córtex dorsolateral fazer uma análise coerente para que seja possível avaliar sem uma sobrevalorização do perigo se isso aqui é arriscado ou não. E aí eu começo a fazer esses contrapontos e eu começo a ter um maior discernimento diante das condições em que eu estou, não sendo simplesmente suscetível a distorções que porventura eu posso estar fazendo, sinalizando que determinada situação é extremamente ameaçadora quando na verdade não é. Então, esse equilíbrio, né, essa regulação do entendimento contextual de se aquilo é ameaçador ou não, vai passar por este conflito de análise. E se nós soubermos que esse conflito está acontecendo e nós tivermos maior discernimento para avaliar, nós vamos conseguir controlar melhor a nossa ansiedade. Depois nós vamos falar sobre tratamentos, né? O que a gente já tem aí de tratamento no final do episódio. Mas é só para mostrar que existe dentro do nosso cérebro realmente uma construção de como que a ansiedade, digamos, manipula o nosso cérebro. E isso acontece não só do ponto de vista de circuitos neurais, do ponto de vista de ativação ou desativação das áreas, mas também existe toda uma alteração hormonal, né? Vai acontecer, por exemplo, uma descarga maior de adrenalina, vai acontecer mudanças que vão não só ser na sinalização das áreas do cérebro, mas também nos quesitos hormonais. Para a gente entender que realmente muda a fisiologia para que daí mude o teu comportamento.
Dito isso e entendido tudo isso, é incontestável que é adaptativa a ansiedade. Só que quando ela se torna desadaptativa? Quando eu percebo coisas muito mais perigosas do que ela realmente é. E quando isso se torna constante, duradouro, quando essa ansiedade eu não consigo minimizar ela. Existe uma distorção da avaliação e eu não consigo diminuir ela. E aí eu tenho uma ansiedade disfuncional, né? Porque quando é uma ansiedade adaptativa, ela é curta. Se eu tô num quarto escuro e eu estou me sentindo ansiosa, porque eu não sei se vai ou não acontecer algo ali que é imprevisto e é perigoso, no momento que eu detecto que o contexto ele não é perigoso, a minha ansiedade diminui. E eu fico num estado de homeostase de novo, um contexto de equilíbrio. Isso é uma ansiedade adaptativa. Agora, quando eu não consigo reduzir, né? Eu não consigo voltar para um estado homeostático, né? Eu não consigo voltar para um estado basal equilibrado. Quando eu sigo muito ansioso, quando eu sigo com toda essa descarga de adrenalina, quando eu sigo com coração disparado, quando eu sigo com dificuldade de respiração, quando eu sigo com todas essas respostas da minha amígdala dizendo assim, nós estamos em ameaça, nós estamos em ameaça, quando a tua ínsula segue disparando todas essas respostas interoceptivas de excitação pro medo, e isso é duradouro, aí nós saímos de uma resposta adaptativa e nós estamos indo para uma resposta desadaptativa. E aí a gente tem que cuidar.